e eu gostaria de falar um pouquinho sobre sentido de vida. Porque se acontece com você, a primeira coisa que você pergunta é por que isso aconteceu comigo? E se acontece com alguém da sua família, as primeiras perguntas é por que com a gente? Por que com ele? Ou como a própria Marcele disse, o meu marido tem 32 anos, não fuma, não bebe, e câncer no rim. E fica aquele questionamento, por quê? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu? Né? E isso é humano. E eu gostaria de falar sobre isso para que a gente pudesse ir numa direção, se você teve esse problema, ou foi na sua família, que a gente pudesse aqui encontrar uma ferramenta que pudesse ajudar você nessa situação, ou que você ajude outra pessoa que está nessa situação, tá bom? Então, a gente vai caminhar nessa direção. Eu gostaria de dar uma ferramenta para vocês para lidar com isso, tá bom? Ana, pode falar. Ana, tá fechado o seu áudio. Boa noite. Boa noite, Ana. Eu falo aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Legal. Sou paciente oncológica há 5 anos. Já fiz para mais de 13 tipos de quimioterapia, radioterapia, tentativas de ablação, de radiocirurgia. Fui acometida, né, por esse diagnóstico em 2017, câncer de mama, do tipo hormonal, né, de crescimento até rápido. E hoje sou paciente com metástase óssea e hepática. Ainda continuo em tratamento, né? Nesse momento, eu fiz mastectomia também, radical, esvaziamento axilar e tudo mais aí que tem do procedimento aí do carcinoma, né? Que é o câncer. Tá. Eu estou tratando. E por isso eu estou muito intrigada. E na minha família, eu agora estou com 44 anos, mas quando eu fui acometida, eu estava com 39. E primeirona, tá? Na minha família não tem ninguém, nem parecido com esse tipo de câncer. Ok. Olha, seja bem-vinda e saiba que a gente está aqui. A primeira coisa que a gente quer fazer é te acolher. Obrigada. Você está no lugar certo. Entende? Entendo perfeitamente. Eu quero, até por causa dessa questão da terapia Gerson, em que eu entendi que ela não é a resposta para tudo, eu fui buscando outras coisas que pudessem ajudar nesse enfrentamento. Então, eu vou compartilhar com vocês e posteriormente, Ana, você vai ver que tem muita gente que tem muito a contribuir e te ajudar naquilo que você já fez, né? E até fazer coisas novas, mas mesmo fazendo as coisas novas, a gente gostaria que você enfrentasse da melhor maneira possível essa situação, e eu gostaria de falar de uma delas agora, tá bom? Ok. Estou aqui atentamente ouvindo. Joia, Ana. Então, a primeira pergunta é por que aconteceu comigo? E todo mundo entra nisso. A Ariane falou, a gente entra naquela questão de negação. Por quê? Né? Por quê? Por que meu pai morreu? Por quê? Por quê? Isso daí é terrível.
E eu me lembro de Cecily Saunders, que era uma enfermeira e depois médica. Ela trabalhou com a questão da medicina paliativa, e ela cunhou uma frase, uma definição de dor total. O que é dor total? Dor total é aquela dor que ela é profunda e intensa no corpo, profunda e intensa na alma, e ela é profunda e intensa no seu espírito, de tal forma que o seu corpo tem muita dor, a sua alma tem muito sofrimento e o seu espírito perde sentido de vida. Chama dor total. Ela cunhou essa expressão. E poucas são as doenças, as síndromes que causam ou que podem dizer que tem dor total. E o câncer, ele tem essa característica. Ele pode trazer essa definição na sua existência, dor total. E por causa disso, então, é claro que a perguntar por que aconteceu comigo, nós ficamos procurando a causa, né? A Marcele também disse assim, nós não tem, nós somos a primeira, daí a Ariane falou do tio que tem câncer, do pai, daí outras pessoas têm, daí, então a gente vai procurando as causas. Eu faço também uma pós-graduação em logoterapia e nós trabalhamos com sentido de vida. Qual é a diferença das terapias relacionadas à parte psicológica, voltadas para Freud, Adler, Jung, e para Frankl, que é a parte de sentido de vida? É que a maior parte, elas procuram a causa do problema. E eu gostaria de ajudar vocês a saírem dessa forma de pensar para uma outra forma de pensar. Porque se nós buscarmos sempre a causa do problema, eu estava conversando eu trabalho muito com aconselhamento. E trabalhando com jovens, daí fomos buscar qual é a causa do problema dele, né? Ele falou assim, olha, eu acho que o problema é meu pai. Sempre que eu faço isto, é igual que o meu pai fazia. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, você saber a causa. Porém, eu fui falar com outro e ele foi buscando, e ele foi perguntar para a mãe e para o pai sobre o nascimento dele. E ele descobriu que ele não foi bem-vindo, que ele nasceu, na época que nasceu, os pais eram muito jovens e eles não queriam que ele nascesse, ficaram totalmente seguros, não tinham dinheiro, e um monte de problemas. Só que ele saber a causa piorou o problema. O que eu quero dizer é que também existe uma situação que na logoterapia nós não gostamos, que é que você olha para a causa e você tira o olhar de você. Mas não de olhar de você no sentido de que você tem responsabilidade para a sua vida. Não. O meu problema foi causado pelos meus pais. O meu problema é o governo. O meu problema é a direita ou é a esquerda. O meu problema
é que eu não sei falar direito. O meu problema é que eu não tenho uma perna, o meu problema é que eu não tenho estudo, o meu problema tal, tal. E quando isso acontece, você está colocando o seu problema como responsabilidade de outras pessoas. E esse problema, na verdade, ele é impossível de você resolver, porque está na mão de outros. Daí, quando você chega e fala assim, não, eu tenho esse problema porque meus pais tinham esse problema. Olha, isso pode até ser verdade, mas o que eu gostaria que você pensasse é que não importa o que aconteceu, importa o que é. E não importa o que veio de trás, o que causou, importa que eu estou aqui, nesse momento presente, nesta situação, e eu devo fazer alguma coisa a respeito. Ninguém pode viver a minha vida. Ninguém é mais responsável daquilo que eu estou vivendo agora e pelo meu futuro do que eu mesmo. Não posso achar culpados. Eu preciso decidir assumir o controle da minha vida e ser protagonista. Deixar dos mimimis e decidir fazer da minha vida aquilo que eu posso fazer. Quando a gente fica buscando a causa do nosso problema, a gente entra num parâmetro de merecimento. Ah, eu mereço, eu não mereço. Eu mereço, eu não mereço. Esse é um problema na vida centrada em si mesmo. E quando uma pessoa ela vive uma vida centrada em si mesmo, normalmente ela perde o sentido de vida. Porque não existe, gente, não existe felicidade numa vida centrada em si mesmo. Isso daí não é coisa da minha cabeça. Isso daí até é um conceito filosófico que vem de muito atrás. E esse conceito filosófico, ele é exemplificado na borboleta. É comprovado a felicidade ou o sentido de vida, a felicidade da pessoa, ela é impossível de ser alcançada se buscada diretamente. A felicidade. Ela é como você caçar a borboleta. Se você corre atrás da borboleta, a borboleta foge de você. Porém, se você parar e ficar quieto, a borboleta pode pousar em você. Viktor Frankl, ele diz assim, que o motivo da vida de um homem é sentido de vida. Quando você encontra sentido de vida, a felicidade ou a alegria ou a satisfação acontece em você. Isso também é bíblico. Na Bíblia existem várias partes, em Deuteronômio, por exemplo, que diz que quando você obedece ao chamado de Deus para a sua vida, as bênçãos de Deus, elas correm atrás de você e te agarram. Esse conceito, ele diz assim, Viktor Frankl diz, quando você encontra sentido na vida, realizando valores, a satisfação pessoal ou a felicidade é um efeito que
acontece em você. É um efeito. Ele não é alguma coisa que você deve correr atrás. E Platão, eu quero exemplificar isso falando para vocês de Platão. Platão, ele diz assim, que a felicidade ou que amor é você desejar. Isso é Platão. Por isso que a Bíblia, por isso que a filosofia fala sobre amor platônico. Platão diz que amor ou felicidade é desejo. Tanto é assim, então, para você entender isso, e a figura da borboleta exemplifica bem, é o seguinte: você ama aquilo que você deseja. Quando você tem, você não deseja. Então, normalmente, você não ama mais. Esse é o amor platônico. É o amor da casa, é o amor do quando você compra um celular, quando você compra um carro, depois de alguns meses você está querendo comprar um carro mais novo, um celular melhor, uma casa maior. Assim, eu não queria, eu queria um apartamento. Quando você compra um apartamento, você tem um apartamento maior. Daí um apartamento que esteja num condomínio. Daí você assim, não é apartamento que eu queria uma casa. Daí, quando você casa, assim, mas eu não queria somente casar com ele, mas eu queria que ele fosse melhor do que ele é. Então, na verdade, o amor para Platão é o desejo. Quando você tem, você deixa de desejar, então você acaba com o amor, acaba com a felicidade. Quando você tem, você não deseja mais. E essa questão de felicidade é o que tem a ver com a vida centrada em si mesmo. A vida centrada em si mesmo é a busca da felicidade por merecimento. Essa é impossível de alcançar. E quando a gente entende isso, uma coisa que acompanha uma vida centrada em si mesmo, baseada no merecimento, é culpa. E eu gostaria que cada um de vocês pensasse no seguinte: se a vida é baseada no merecimento e eu estou doente, normalmente alguém deve ter culpa nisso. Nós vamos procurar um monte de culpados e depois nós vamos nos culpar. E a culpa ela é terrível, porque nós, por exemplo, não casamos para descasar, mas descasamos. E quantas vezes essa culpa não fica martelando na nossa cabeça? Martelando, falou assim: agora os meus filhos estão sem pai, os meus filhos estão sem mãe, né? E você se sente culpado e culpada por tudo aquilo que você não está tendo, ou aquilo que você acha que merecia, ou aquilo que você não merecia. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: é importante você pensar nisso. E importante, você precisa sair dessa, porque todas as pessoas têm cadáveres no armário. O nosso passado não é um passado que a gente se orgulha, abre assim, e fala assim: ó, conheçam toda a minha vida, porque eu sempre fui demais. Não é verdade. Agora, quando a gente se entende assim, como uma pessoa com tantos problemas, a pergunta é: eu devo me aceitar como sou? Claro que devo me aceitar como sou. Eu já fiz 2 treinamentos de 24 horas nas penitenciárias. Eu dou treinamento de empreendedorismo pelo Sebrae, em penitenciárias,
com foco em sentido de vida. Roberto, como que você faz isso? Simplesmente. Eles estão lá, são pessoas, e a primeira coisa que eu falo para eles é a respeito da culpa. Falei assim, não importa o que aconteceu, importa que você está aqui agora e você daqui a pouco vai sair daqui dessa prisão. E eu queria te ajudar a entender, a pegar essa culpa e transformar em algo que possa ser digno de toda a pena que você viveu, de todo o sofrimento, de todo o castigo. Tudo isso que aconteceu com você, talvez você tenha merecido. Mas agora, o que é que pode fazer com que esta culpa se torne algo bom, não somente para você, mas para outras pessoas? E eu ensino as pessoas lá nas penitenciárias. Assim, você tem vergonha do seu passado, não tem? Tem. Agora, e se você pudesse utilizar disso para ajudar outras pessoas que estão indo para o mesmo caminho a não cair nisso? Outras pessoas que têm tanta juventude, mas não têm experiência. Tantas pessoas que são iludidas com um monte de coisa e que você não está mais iludido, que você já viveu. Imagine só que você sofreu durante 1, 2, 10 anos aqui na prisão. E só você sabe o quanto você sofreu e o quanto você perdeu. Mas se você, olhando para esta culpa, você puder livrar outros de entrarem aqui, quantos você pode salvar de entrar aqui? Então, você sofreu, mas você tornou esta culpa em algo digna. Você trouxe honra para uma vida que poderia terminar manchada, mas você vai chegar no final desse livro, que é a tua vida, e não vai estar lá somente uma grande mancha, mas vai ter algumas coisas que são dignas de honra, de glória. Então, eu ensino esses detentos a usarem aquilo que eles viveram na sua vida com toda a culpa, para transformar isso em algo digno. E eu sei que vocês estão me olhando e vocês falam assim, puxa, Roberto, isso é fantástico. Mas olha, eu saio de lá aprendendo muito mais do que quando eu entrei. Porém, saibam de uma coisa, eu nunca quis ir para lá. E dias antes de ir para a penitenciária, para fazer esse treinamento de empreendedorismo pelo Sebrae, eu desesperado querendo cancelar. Porque é muito sofrimento, gente, é muita angústia. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu vou lá, não. E falando assim, tomara que dê Covid em mim, tomara que eu sinta dor de barriga, tomara que eles cancelem. É muita angústia, gente. Vocês riem, eu sei que vocês riem. Mas é muita angústia. Só Deus sabe, eu falo para as pessoas, amigos da igreja, Eri e Sabrina, eu falo para eles, falo assim, por favor, orem por mim. Eu não quero ir. Gente, eu sei que vai ser maravilhoso depois, quando eu sair de lá. Mas, ó, 6 dias, gente. 4 horas por dia. Em uma das prisões, eu entrava lá e, para chegar na sala de aula, eu passava por 8 portões com carcereiros. Mas por que eu digo isto? Porque eu estou falando sobre sentido de vida.
E a gente precisa saber lidar com culpa. Eu preciso pegar a minha culpa e tornar ela algo digno de viver. Algo digno. Eu sei quem eu fui. Eu sei o que eu fiz. Eu não tenho alegria nisso. Ao contrário, eu tenho vergonha da minha história. Mas por causa da minha história, eu quero que outras pessoas possam não passar aquilo que eu passei. Se eu puder salvar alguns daquilo que eu passei, eu posso redimir a minha culpa. Vocês estão me entendendo? Se você olha para tudo, você que já passou por essa questão da culpa, do câncer, da separação, do monte de coisa, sabe o que está na hora? Use toda a experiência que você passou para ajudar as pessoas que estão agora passando nessa situação. Você está redimindo a sua culpa, a sua dor. E as pessoas que passaram por algum problema do câncer e hoje passaram para a parte da negação, para a parte de todas aquelas etapas e hoje estão firmes, fortes, devem ajudar aquelas que ainda estão sofrendo. Porque é só assim. Nós precisamos nos ajudar. E Viktor Frankl, quando fala sobre logoterapia, uma das coisas que ele pergunta que eu gostaria de trazer para vocês por que não você? Assim, não, Roberto, mas eu tô com câncer, ou alguém da família, por que nós não merecemos? Assim, não. Nós devemos fazer a pergunta ao contrário, por que não eu? Por que não pode acontecer com você? Você acha que você é melhor do que qualquer outra pessoa no mundo? Por que não você? Por que não aconteceria com você e com outra pessoa deveria acontecer? Porque ela fuma, mas tem um monte de gente que não fuma, que não bebe, como o marido da Marcele, e teve câncer no rim. A pergunta que liberta, que ajuda a libertar, é por que não eu? Por que não eu passar por essa dor? Por que não eu? Quem eu sou melhor nesse mundo? Por que não eu? Quando nós entramos nessa dimensão de que tudo o que acontece conosco não somente tem um propósito, mas se caiu na minha mão, talvez eu seja a pessoa que vá vencer esse problema. E a minha dor vai ajudar a mudar e salvar outras pessoas. Sempre pensei dessa forma. Ana. Quando eu vejo crianças sofrendo muito mais que eu, pessoas de idade, idosas, eu sempre pensei assim, eu sou como elas. Eu tenho que segurar meu BO. Exatamente. Ana, isso ajuda você a se libertar daquela síndrome da vida voltada para si mesmo. A vida não é voltada para si mesmo. E todas as vezes que eu fico buscando as causas dos meus problemas, eu não estou assumindo o protagonismo da minha vida. Roberto, Sim, meu pai, né, assim, eu falo, essas coisas foi que marcou, assim, ficou de exemplo. Nenhum momento ele falava pra gente
nenhum momento ele reclamou dele, nenhum momento. Ele só falava assim: vocês nunca se revoltam. Falava para mim e para minha irmã, né? Vocês nunca se revoltem com Deus. Ele falou. Ele falou assim, eu cumpri a minha missão. Ele falou assim, ele falou assim, tudo que eu fiz, eu eduquei vocês. Eu só escuto falar bem de vocês. Ele falou assim, ele falou assim, eu cumpri minha missão. Ele falou assim, vocês vão rezar por pessoas que têm a missão para cumprir. Aí ele falou assim, olha lá, né? Tinha uma mãe que estava grávida e ela estava com câncer, e ela estava gestante, né? Ele falou assim, você vai pedir oração para ela, para Elisângela, que ela chamava Elisângela, né? Para Elisângela, ela tá ainda cumprindo a missão com os filhos dela, com a vida, mas eu não. Ele falou assim, eu não quero. Ele falou assim, vocês nunca se. Eu quero vocês todo fim, você falou assim, todo domingo na missa, agradecendo por tudo que a gente passou. Ele falou assim, é assim que vocês vão continuar. Ele falou assim, ele falou assim, né? Não brigue com as pessoas. Ele falou assim, todo mundo me tratou super bem aqui no hospital, em todo lugar. Ele falou assim, então, ele falou assim, não, ele falou assim, então eu cumpri minha missão. Ele falou assim, então agora eu falei assim, eu só quero que vocês cumprem a de vocês. E ele, em nenhum momento ele pediu, então é uma coisa que me marcou bastante, assim. E esse daí é um legado. Olha só a Ariane, depois de todo esse tempo, falando do pai dela. Então, eu quero dizer, como que chamava seu pai, Ariane? Antônio, Antônio do quê? Antônio José de Oliveira. Eu gostaria aqui registrar um tributo ao seu Antônio de Oliveira, porque ele teve uma morte digna, além de uma vida que trouxe legado para a família dele, ele morreu de forma digna. E eu gostaria aqui, então, de deixar esse tributo em homenagem ao seu Antônio. Ai, obrigada. Gratidão. Lembra que no slide anterior, estava lá, o tratamento, normalmente das psicologias, é causal, procurando as causas. Na logoterapia é diferente, é intencional. Intencional por quê? Porque nós fazemos o seguinte, nós olhamos para trás, tudo aquilo que aconteceu na nossa vida definiu quem eu sou, como eu estou. Porém, a minha vida no futuro não define, não pode ser definida pelo meu passado. É claro que o meu passado vai influenciar, mas agora, o meu futuro, ele é definido por aquilo que eu vou decidir. Por isso é intencional. Por isso não importa, falar assim, meu pai era bebu, minha mãe não sei o que tem, blá, blá, blá. Ok. Mas e você? Quem é você? E o que é que você vai fazer da sua vida daqui para frente? Roberto, mas é tudo muito difícil. Eu tenho certeza que é difícil. Porém, existe alguma coisa fantástica que é chamado de graça. Graça, ao invés da vida voltada para o merecimento, é uma vida centrada no amor. Graça é eu dar alguma coisa para outra pessoa que ela não merece. Ou eu receber alguma coisa que eu não merecia. Normalmente, em casa, eu faço muitas ações para que os meus filhos, meus netos, aprendam sobre graça. Eu tenho uma neta, né? Então, um neto só. Mas, então, às vezes, e ela já sabe, eu chego, dou alguma coisa para ela fala assim, nossa, não é aniversário, não é, não, ela não fez nada por merecer, eu dou para ela. Daí falo assim, você entendeu o que eu estou fazendo? Ela falou assim, sei, vô. Isso é graça. Por quê? Porque eu quero que ela entenda que mais do que aquilo que eu estou dando para ela ali sem merecer, por exemplo, ela nasceu na minha casa, no Brasil, no estado de São Paulo,
E ela tem um teto. Ela come todo dia. Ela anda de carro. Ela tem escola. E eu mostro para ela, nós temos um projeto no Haiti, onde cada haitiano normal se alimenta uma vez a cada 4 dias. Eu tenho ligações com o pessoal da África, em Moçambique, onde nós temos lá, as pessoas, elas não têm luz elétrica. Então, elas falam assim, Roberto, vocês são ricos aí. Por quê? Porque, assim, só em casa de rico que tem essa claridade inteira à noite. Nossa, tá claro! Tá tão claro! Eu tô vendo você, tá tão claro! Isso aqui a gente não tem em Moçambique. Se cada um de nós tivesse nascido na África como 6º filho de uma família lá, talvez nós não tivéssemos nem a oportunidade de ter câncer, nem a oportunidade de termos filhos, ou de tratarmos os filhos como nós tratamos. Por isso que quando a gente olha tudo isso, isso é graça. Ninguém te deu, você não escolheu isso. Você tem muito mais todo dia. Eu tenho prato na mesa, minha neta sabe, meus filhos sabem. O pai vai agradecer, vai fazer a oração, dar graças pelo alimento. Todos eles sabem qual é a oração. E é uma só, sempre, todo dia. De manhã, à tarde e à noite. Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos muito mais do que precisamos e muito mais que merecemos. É todo dia. Porque nós não escolhemos estar onde estamos. E é muito melhor do que bilhões de pessoas têm no mundo. E isso nós não escolhemos. É graça. E eu me lembro, meus pais faleceram no ano passado. De Covid, em julho, eu estava saindo. Quando eu estava saindo, eu fiquei uma semana internado. Quando eu estava saindo, 5h30 da tarde, cheguei na casa do meu irmão e minha mãe estava falecendo. Daí, quando eu cheguei em casa, meu irmão ligou dizendo assim, a mãe faleceu agora. Daí eu virei e perguntei, e o meu pai? Daí eles falaram assim, faleceu na quinta-feira. Eles não tinham me dito porque eu estava internado. E durante muito tempo, eu falei assim, puxa vida, minha mãe, aqui, vocês têm a figura aí de um pé de galinha? Vocês estão vendo o pé de galinha? Aí na apresentação ou não? Tá vendo? Sim, estamos, eu estou vendo. Sim, sim. É um pé de galinha isso, tá? E eu sempre pensei que minha mãe gostava de pé de galinha e pescoço. E sinceramente, quando, até de velho, eu acho que ela aprendeu a gostar. Ela gostava mesmo de ficar chupando os ossinhos, tudo. Mas eu sei o que é. Eles comiam os pés de galinha e pescoço para deixar o peito... Para deixar a carnezinha para os filhinhos. É. E essa é a vida centrada no amor. Isso é um amor incondicional, né? E essa questão... Gente, agora pergunta para minha mãe.
se ela era triste porque comia pé de galinha, ou se isso trouxe honra para ela, ou se isso te dava satisfação ao olhar os filhos. Vamos passar para a próxima, porque deixar de falar. Deixa eu falar. A questão da responsabilidade. Quando eu sou intencional, quando eu vivo entendendo que boa parte das coisas que estão acontecendo na minha vida de bom é graça, e eu posso ser esse movimento de graça na vida de outras pessoas, eu estou assumindo a responsabilidade pela vida. Gente, eu trabalho com pacientes com câncer há alguns anos. E eu sei que eles têm algumas coisas que nenhum outro tem. Eles sabem que eles vão morrer e eles podem acertar a vida. Eles podem ir trabalhando isso e reconstruindo pontes e refazendo, ressignificando dor e pensando no legado. A maior parte de nós não vai ter essa oportunidade. Vai morrer sem ter esta oportunidade, esta bênção de falar o que o pai da Ariane falou. Os nossos filhos talvez não tenham a oportunidade de ouvir os conselhos que a Ariane teve com o pai dela. Então, você, ao invés de você olhar para a sua dor, por que você não transforma isso em uma joia preciosa que os seus filhos terão e que outros não terão? As pessoas, alguns, eu quero que vocês entendam que alguns vão olhar para as pessoas que tiveram câncer e vão falar assim, quanto ela sofreu. E outros vão poder olhar para você e dizer assim, nossa, olha como ela era mesmo com câncer. Algumas pessoas podem viver isso. E se algumas pessoas podem, eu já decidi, Deus, eu quero ser esta pessoa. Se alguém na história que sofreu e isso tornou a vida de outras pessoas, motivou outras pessoas a vencer por causa da dor que passou, então, que seja eu essa pessoa, que seja eu essa pessoa a mudar, a dar direção para outras pessoas. Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração. E ele falou assim, o que é, então, um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto, com uma oração nos lábios. Tem muita gente má por aí, mas tem muita gente que vai deixar saudades aqui. E é esse tipo de pessoa que nós podemos ser. E é nossa responsabilidade. A gente vive muito. A nossa vida é curta, mas é muito mais rápida do que a morte. Porque quando a morte vem, acabou. E morte a gente só tem uma vez. Então, alguns que trabalham com medicina paliativa dizem assim, só se morre uma vez. Então, seja digno dessa morte.
Dê valor para isso. Seja digno de morrer. Só morre uma vez, então que a sua morte seja digna. Não digo que é fácil, não digo que é uma situação que não envolva muita insegurança, mas o que eu digo é possível. Algumas pessoas conseguiram. Então, esse é o meu objetivo. E eu gostaria que vocês olhassem para essa figura e tentassem pensar o que ela diz. O que significa essa figura? Existe algo atrás, algo no meio e algo na frente. Essa é a visão de Viktor Frankl, onde atrás está o passado, as coisas que nós decidimos na vida. No meio é o meu momento presente, é o momento que eu decido. E no futuro, o que é o futuro? É um monte de possibilidades. Que eu, no meu momento presente, vou decidir por uma delas. E elas têm hierarquia. Tem algumas que são mais importantes do que outras. E o melhor da vida é você escolher a sua melhor ação naquele momento. A sua melhor ação naquele momento é uma ação que realiza valores. Que realiza valores é que transforma a vida de uma pessoa ou a vida da sua comunidade em algo melhor, ou que você cria algo que deixa legado, ou então que você aprecia graciosamente algo que deram para você gratuitamente, como um pôr do sol, como a água gelada, como deitar na sua cama, o seu travesseiro, a sua cama. Se você não tem o ar-condicionado nesses dias quentes, talvez um ventilador, talvez a janela aberta e aquele ventinho fresco entrando. Quando você diz que aquilo lá foi algo bom para você, isso traz satisfação, mas não é porque você fez, é algo que a vida deu para você. Se você consegue voltar e ser grato pelas pequenas coisas que a vida te dá gratuitamente, isto faz parte daquilo que Frankl chama de felicidade. É realização de valores vivenciais. Não é alguma coisa que você fez, é alguma coisa que a vida lhe deu gratuitamente. E às vezes é pequena, mas só você olhar o pôr do sol, aquele pôr do sol, e o sol, e o céu avermelhado, e você olha assim e fala assim, caramba, que majestoso. E você deixar que essa visão possa te encher de alguma coisa que não é seu. Essa expectação, esse olhar fantástico, né? E fala assim, uau! Isto é realização de valores vivenciais. Faz parte de realizar valores, de sentido de vida. Mas existe um valor que Frankl também diz. Então, é o valor experiencial. Existe o valor criativo que você faz para as outras pessoas e deixa como legado para o mundo. Abençoa, ama as pessoas. E o terceiro é atitudinal. É como você reage ao sofrimento, à dor, à culpa,
a morte. As coisas que você é obrigado a passar. E Frankl, ele diz assim, quando você chegar em uma situação difícil e você puder mudar, mude-a. Se você chegar numa situação difícil e você não puder mudar, mas poder transpô-la de outra forma, fugir, sair dela, faça. Agora, se você se encontrar num momento onde você tem um problema muito grave e que você não pode deixar de passar por aquilo, você ainda é uma pessoa que tem a liberdade de mudar a você mesmo. Você não pode mudar a situação, mas você pode mudar como você vai reagir nesta situação. Então, Frankl diz que você pode ser digno até do sofrimento, até na onde você não tem liberdade, você deve e você tem a capacidade de mudar a si mesmo. Você não tem liberdade de mudar os outros, mudar a situação, mas você ainda tem a liberdade de mudar a si mesmo. E com relação a isso, nessa figura, ele traz, então, o reino do real. O real é tudo aquilo que você já viveu. Esse é o reino do real. Existe um momento presente e o reino das possibilidades. E como eu disse para você, a culpa é real. Não é coisa da sua cabeça. É real. É muita vergonha. É muita coisa errada que você fez. É muita besteira. É muita ilusão que você caiu. Que coisa. Mas a pergunta é: o que eu posso transformar isto? Como eu posso ressignificar? Como eu posso tornar digna essa existência ruim minha? E aqui, eu acho que todos assistiram O Senhor dos Anéis, e aqui tem uma figura interessante. É a figura do Frodo, que tem o anel do poder. A responsabilidade é dele de carregar o anel. De um lado tem o seu mais precioso amigo, que ele é a cara do Frodo quando ele estava lá no condado. Simples, puro. E do outro lado, nós temos Sméagol, que é o Frodo, se ele se converter ao anel, se ele assumir o anel do poder, se ele viver a vida centrada em si mesmo. Então, nós temos aí, nós três, aquilo quem eu era. Mas eu aqui, no meu momento presente, com o anel do poder. E do outro lado, quem eu posso ser se eu tomar a decisão errada. Mas eu estou ali, com o anel do poder, sabendo que eu tenho a responsabilidade e a vida, ela, quando nós falamos assim, de viver uma vida que vale a pena, você já teve a compreensão dessa frase? Uma vida que vale o quê? A pena. Pena, o que é pena? Pena é castigo. Pena é sofrimento. Pena é prisão. Então, quando a gente fala uma vida que vale a pena, é uma vida que vale o sofrimento. Você tem uma vida que vale a pena? Uma vida que vale o sofrimento que você está passando? Ou você vai deixar que esta vida se torne só pena? Todo mundo vai ter pena. Você tem pena de si mesmo e todo mundo tem pena de você. Por quê? Porque você sofre. Eu falei, não, você não precisa disso.
você pode viver uma vida que vale a pena. Você tirou da sua dor, do seu sofrimento, da sua prisão, uma lição tão grande que você transformou não somente o seu futuro, mas transformou a vida de outras pessoas. Às vezes, eu posso morrer cedo, mas a minha história pode continuar. Uma vida que vale a pena. Ela existe. Outros fizeram coisas valorosas e nós podemos também fazer. Então, para terminar aqui, a palavra de hoje, alguns minutinhos somente para algumas considerações, o que eu quero deixar é que nós somos responsáveis pela nossa vida. Enquanto nós olhamos a vida centrada em nós mesmos, nós vamos estar correndo atrás de uma felicidade que nunca vai ser alcançada. Porém, se nós olharmos para a vida e tornarmos responsável por aquilo que estamos vivendo, não por aquilo que nós gostaríamos de viver, por aquilo que nós estamos vivendo, sermos responsáveis por esta vida que temos, e que é melhor do que a vida de bilhões de pessoas que estão vivendo mesmo do jeito que nós estamos vivendo, que pode ser uma vida com sofrimento. Mas quando nós olhamos assim e podemos correr, encontrar, buscar qual o sentido dela, não só o sentido geral, mas o sentido da próxima ação. Ouça o que eu estou dizendo para você. Eu não estou falando só sobre aquele sentido que o Eri falou, que traz toda uma direção para ele. Quando ele sente que as pessoas estão falando bem e abençoando a vida dele, ele sente que está no caminho certo. Esta é uma forma. Isso é o que Frankl disse sobre suprassentido. É o sentido que você encontra no geral na sua vida. Mas existe o sentido do momento presente, que é a próxima ação. Que você deve tomar a responsabilidade pelo próximo passo que você vai dar. A sua próxima ação. A sua próxima ação é você vai reclamar da vida. A sua próxima ação é você ficar dizendo para as pessoas, como eu estou doente, olha como não sei o que tem, para que as pessoas tenham pena de você e você receba um pouquinho mais de carinho e de cuidado. Ou você pode, no próximo momento, decidir pegar tudo aquilo que aconteceu na sua vida e transformar em algo que seja digno do restante da sua vida. Então, a sua próxima ação pode trazer, sim, sentido à sua vida. E a sua próxima ação pode ser com relação à sua alimentação, com relação ao seu relacionamento com as pessoas, ao seu relacionamento com Deus. A sua próxima ação deverá ser a sua melhor ação. Legal. Ok? Boa. E aí, gente? Muito bom. Muito bom. Muito bom, Roberto. Parabéns. Brilhante final aí, né? Muito bom. As nossas ações ou a nossa próxima ação tem que ser a melhor, mas a melhor mesmo, sabe? Que a gente consiga, né, produzir. É isso que eu penso. Tá? Sempre melhor. Inspirador. Inspirador. Pode ir. Que bom, Márcia, que bom. E eu vou terminar. Bom, gente, a minha última fala é essa daqui, então, de Viktor Frankl. Alguns perguntam para a vida,
O que você tem preparado para mim? Mas Viktor Frankl diz, mas é a vida que lhe pergunta o que você quer fazer dela. É. Ok, gente? Ok. Legal. É isso aí. Vamos lá. Incentive as pessoas a participarem da roda de conversa. Daqui a pouco vocês vão receber mais instruções sobre as próximas aulas. Nós vamos ter aqui o Eri falando muito sobre suplementos, a parte imunológica, toda a experiência dele. Aqui nós vamos compartilhar sobre várias coisas, vários outros. Nós estamos trazendo aqui o Dr. Alexandre, que vai falar sobre psico, neuro, endócrino, imunologia, muito legal. E ele também trabalha com terapia Gerson. Então, uma inovação aí para juntar tudo. E nós vamos preparar uma coisa fantástica, que é a comunidade. A comunidade ela vai estar numa plataforma de ensino, uma comunidade diferenciada. Isso daí é uma coisa nova que nós estamos trazendo. Então, o que eu gostaria é incentive as pessoas de participarem. Sempre eu digo, ninguém precisa deixar de participar por causa de dinheiro. Quem quer participar, participa. Oi. Ninguém precisa. Todo mundo sabe que se quis participar, participou. Se quis participar, participou, porque a gente sempre dá chance para que todo mundo possa participar. Alguns vão pagar cheio, alguns vão pagar metade, alguns vão pagar R$ 30 e alguns não vão pagar. Mas eu sempre deixo para as pessoas, você precisa querer. Se você não quiser, precisa mostrar vontade. E se quiser, a gente vai te ajudar. Tá bom? Gente, 9h36, todo mundo pode dormir, estão liberados. Eu só gostaria de deixar um grande abraço a vocês. Vocês estão no meu coração, nas minhas orações. Eu sei que o Eri também tem muita gratidão e está visualizando vocês assim. E nós queremos não somente compartilhar conteúdo, nós queremos compartilhar a vida. E eu entendo que esta é uma forma, hoje, aqui agora, neste curso, de eu cumprir meu sentido de vida. Então, agora, esse momento presente é o melhor que eu tinha neste lugar, neste mundo, nesta hora. É estar com vocês. Ok? Beijão para vocês. Terça-feira, 19h45, gente. Fiquem com Deus. Celular. Com Deus também, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite.